Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Esse estudo que a gente faz na quinta-feira
ele é um dos estudos mais gostosos que tem para a gente realizar. Porque é nele que eu vou encontrar a base de como a doutrina deve estar sendo trabalhada dentro de uma casa espírita. Eis uma coisa que eu sempre estudei e conversei muito com meus filhos. E sempre preparei eles, sabe, para quando a gente se for, entender, eles terem um meio de seguir. Porque o normal é a gente se ir, eles ficarem. E aquele que tem a convicção da sua fé, ele tem que estar muito bem fundamentada para poder dar continuidade à sua vida e também orientar a vida daqueles que eles vão botar no mundo. Então, é muito interessante, sabe, porque a maioria deles já estão fora, né? Só o Tasso está passando o tempo comigo. E eles mostram a dificuldade que tem de encontrar. Porque à medida que você se aprofunda no assunto, você não fica mais com contentamento naquilo que trabalha na superficialidade. Porque a compreensão da profundidade do que deve ser chama a consciência da gente para a responsabilidade que a gente tem que praticar. E assim deve ser feito para tudo. Você, na profissão que você exerce, é do mesmo jeito. Se você realmente se aprofunda com dedicação e com amor naquilo que você faz, você não vai ficar sujeito a ficar num trabalho superficial, sabendo que o certo é você exercitar aquilo que está na profundidade da tua compreensão e do teu desempenho. Então, o que eu desejo para mim, o que eu desejo para os meus, eu desejo para todos aqui também. E gostaria, e sempre tenho conversado com as pessoas que a gente tem um relacionamento maior dentro da casa espírita, e sempre falo isso para eles, para que eles aprendam bastante. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, e o dia de amanhã eles podem ter que partir daqui para morar em outro local, ou talvez até eu mesmo possa ter que fazer isso. Eles vão ter consolidado dentro deles todos os princípios que precisam para dar continuidade. Porque o que robustece a fé é a convicção daquilo que a gente realiza, daquilo que a gente sente. Eu sempre fiz questão de definir fé para vocês nesse sentido, sendo esse sentimento de convicção íntima no bom proceder que eu sei que eu devo fazer. É a tua fé humana. E a fé em Deus é esse sentimento de convicção íntima de um Pai que é perfeito, que cuida de mim, que sou um filho imperfeito. Então, se você tem essa convicção, e a convicção você só consegue com o estudo aprofundado, você é uma pessoa que tem uma fé bem fundamentada. Porque Kardec sempre pediu para que a nossa fé fosse raciocinada, fosse algo lógico e coerente. E que a gente seguisse os parâmetros dessa fé. Que a gente não se desse por vencido, porque se você faz algo diferente daquilo que você sabe que é certo, nossa, você está sendo uma pessoa que mente para você mesmo, sabe? E isso é extremamente degradante para o ser humano. A gente não deve agir desse jeito. A gente tem que procurar ser pessoas íntegras, sabe? Íntegra naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Entendendo que o pensamento, eu posso errar nele, é fato. Mas o erro pelo pensamento vai trazer menor comprometimento diante da lei de Deus do que quando eu erro, quando eu falo. Porque as pessoas não sentem diretamente o que eu penso, mas elas escutam o que eu falo. E mesmo falando, eu posso me desculpar e dizer que errei e falar outras coisas
Mas o comprometimento maior é naquilo que eu faço. Aí sim. Aí você solidifica quem você é. Quando Kardec pergunta se a prece é agradável a Deus, e eles respondem que a prece é sempre agradável a Deus. Porém, mais agradáveis são as boas ações. Porque boas ações é aquilo que eu faço, é aquilo que eu realizo. É aquilo que eu concretizo, o que eu penso, o que eu falo com aquilo que eu estou realizando. Então é muito mais comprometedor o que eu faço do que o que eu falo. Quando a gente chegou a pedir para que não fosse solicitado dentro da reunião que as pessoas colaborassem com bens materiais, no intuito de partir para o assistencialismo às pessoas necessitadas, isso tem um fundamento coerente da doutrina a respeito disso. André Luiz, ele é muito taxativo isso, sabe? Porque as pessoas muitas vezes vinculam o trabalho que estão fazendo com o benefício que eles querem. E você sabe por que acontece isso? Porque a grande maioria, eu não vou dizer totalidade, que é um absurdo, né? Dizer totalidade é muito. Mas, digamos, a grande maioria das pessoas agem com utilitarismo. As pessoas agem com utilitarismo até para fazer oração para Deus, sabe? Tem, vou fazer 10 para nós, 10 Ave Maria, não sei lá, quantos textos. Isso é negócio. Isso é ser utilitarismo. É você dar com a mão e querer com a outra. Quando Jesus fala para a gente não saber o que a mão direita faz, aquilo que a esquerda está oferecendo, ele pediu para a gente não ser utilitarista. Toda vez que você faz alguma coisa com alguma intenção, você está sendo utilitarista. Isso não é fé, isso é negócio. Com Deus não se negocia, e muito menos com fé. Então, como as pessoas são utilitaristas e você pede, já está subentendido naquilo que você pediu algum benefício que ela vai ter, porque ela está dando e ela quer receber. Então a gente pediu para que não falasse isso nas reuniões doutrinárias, porque isso não é correto do ponto de vista doutrinário, sabe? Aí no lugar de parar de falar e ficar quieto, a pessoa para de falar e escreve e manda dar para os outros. Ela trocou a fala pela ação. É mais comprometedor ainda. O que é interessante, sabe, é que a gente estuda, e toda vez que a gente estuda para aprender. A gente estuda para colocar em prática. Se você está dizendo que está estudando e não está colocando em prática, você não está estudando, você está lendo. Isso não vai servir de nada para você. É apenas informação. Informação que você não está dando o mínimo valor, está entrando no ouvido e está saindo no outro. Então, se a coisa doutrinária certa é você não fazer isso, e se a coisa está acontecendo e está insistindo em acontecer de uma maneira mais aprofundada, aí você se pergunta, que tipo de espírito que está inspirando isso? Será que é espírito bom? É por isso que eu ensino a meus filhos como deve ser o proceder de uma casa espírita. Para que eles aprendam e saibam onde estão entrando. E é por isso que eu quero que vocês aprendam também. Porque é para isso que a gente está estudando isso aqui hoje. Que é um movimento de fascinação e de obsessão dentro da casa espírita. Então, mais uma vez a gente vai pedir, e agora eu vou pedir de público. Agora eu peço gravando. E que solte isso para qualquer um ver. Para que não se faça isso dentro das casas espíritas. Porque isso não é uma atitude nobre. Não é uma atitude correta. Não é uma atitude ética. Porque é como a gente sempre fala. Pode até ser legal do ponto de vista humano. Mas termina sendo imoral diante da lei de Deus. Se tem uma coisa que Kardec fala com atenção, e que ele deixou
para o final do livro, sabe? E normalmente a gente deixa para o final do livro aquela parte que é mais bonita, que é mais tocante, que traz um sabor melhor, entende? Até quando você está lendo o livro Água com Açúcar, né? Deixa para o final, o último capítulo, aquele negócio, entende? Kardec fez isso no Livro dos Médiuns. Ele deixou para o final a orientação que deve ser dada nas reuniões, nas sociedades espíritas. E se tem uma coisa que ele começa dizendo, é que a reunião espírita, ela é muito diferente de uma reunião humana. Se você pensa que vai ser igual, é muito diferente. E a partir daí ele vai descrevendo como deve ser uma reunião espírita, sabe? E a gente tem que fazer um esforço para poder ler bem aquilo com atenção. Porque senão você vai cometer muitas coisas comprometedoras diante da doutrina, mas que são normais do ponto de vista humano. E até para a nossa pequenez de raciocínio, você acha que também aquilo ali é certo. Mas quando você olha de uma maneira mais profunda, você vê que aquilo não é correto. E é como Kardec fala, sabe? Fluido bom não se mistura com fluido ruim. É como Jesus falou, que ninguém há de servir a dois senhores. Ou você está do lado certo, ou você está do lado errado. Eu pergunto para vocês quem não erra. Todo mundo erra. Mas a gente tem que aprender com o nosso erro. É aí que está a beleza dos ensinamentos de Deus e as oportunidades que Deus nos dá de aprender com os nossos erros. O que é comprometedor é você se recusar a aprender com seus erros. É você insistir nos seus erros. E para os espíritos que agem desse jeito, a palavra que a gente chama é de rebeldia. E espírito rebelde, ele está numa classe no mundo espiritual que a gente chama de trevas. Porque no umbral não existe rebelde, existe sofrimento. E é um sofrimento que André Luiz faz questão de descrever no começo do livro Nosso Lar, que é o que ele passou. Que não existia nada naquela região. Não existia árvore, não existia água, não existia um tijolo, uma casa, nada. É só dor e sofrimento. Aquilo são os espíritos que estão no umbral. Ele descreve também os trevosos quando passam por lá para ficar judiando os umbralinos, né? Que são aqueles que ficam falando para ele, suicida, só para ver a pessoa ficar mais angustiada diante do sofrimento. Os que falam isso são os trevosos que estão lá se divertindo. Então é bom você fazer essa distinção entre uma coisa e outra. Porque a maneira que você vai lidar com o espírito em sofrimento é uma. A maneira que você vai lidar com o espírito rebelde é outra. Você tem que ter firmeza de propósito. E para ter firmeza de propósito tem que ter fé. E essa fé que eu torno a dizer a vocês, que é esse sentimento de convicção íntima no bom proceder que eu sei que eu devo fazer. Não pense que foi eu que inventei essa definição. Ela está no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando André Luiz vai falar, se eu não me engano, a respeito do capítulo sobre os passos. Ele fala da importância dessa fé, para que os passes surjam efeito. E é muito bonito ele descrevendo, entende? A pessoa quando age com esse sentimento de fé. Então isso tudo é importante a gente ver, entender, não só da nossa opinião, mas afirmar a nossa opinião. Porque a gente pede, igual Jesus nos orientou, está lá em São Mateus. Isso deve servir para todo mundo, sabe? Porque foi Jesus que falou. E quando Jesus fala, você não discute, você tenta aprender. Quando teu irmão erra contra ti, vai junto com ele,
e explica. Para que se ele entender, tu terás ganho teu irmão. Se ele não entender, junta com mais 2 ou 3, para que da boca de 3 ou 4, ele pare, pense e reflita e possa se convencer melhor. Mas se mesmo assim ele não se convencer, você vai e diz para toda a igreja, para que toda a igreja, vendo o que se passa, possa instruí-lo e mostrar para ele o que é certo. Mas se mesmo assim esse irmão não se convencer, larga a mão dele, porque ele é um pagão. Então, quando a gente afirma uma coisa e chega a público para afirmar, é porque a gente vai ter que assumir mesmo. E a coisa vai ter que mudar. Porque não pode continuar desse jeito. Outra coisa que é muito comprometedora dentro da casa espírita é essa história de acender incenso. Eu lhe digo com toda sinceridade, sabe? Foi a única casa espírita que eu entrei que eu vi isso. E isso Kardec fala no livro Viagem Espírita, de 1862, a respeito de trazer atos doutrinários de outros princípios religiosos para dentro da casa espírita. Ele é radicalmente contra. E ele começa o artigo dizendo: não só sou eu que lhe digo, mas a espiritualidade superior que nos orienta. Ele fala que se é uma reunião onde tenha mais de uma pessoa que tenha outra etnia e outros princípios religiosos, que a gente se abstenha até de fazer a oração do Pai Nosso, para que não fira o brilho daquela pessoa que está chegando, que tem outro princípio religioso que não seja o cristianismo. Então isso tudo a gente tem que botar na cabeça da gente e assumir, sabe? Porque compreenda, vê se entende isso que eu vou falar. A doutrina espírita é a verdade. Do mesmo modo que os 10 mandamentos é a verdade. Do mesmo modo que Jesus Cristo é a verdade. E se você vai contra a verdade, é porque você está do lado da mentira. E é como Jesus falou para lá em São Mateus: o pai da mentira é o capeta. São os trevosos. Então que você aprenda a não viver na mentira. Porque a gente mente. Aquele que disser que não mente já está mentindo. Porque ele mente. Aqui no planeta de provas e expiações não existe uma pessoa tão evoluída que pense o que é certo por excelência, fale o que é certo porque pensou o que é certo e faça o que falou que é certo. Não existe isso. A gente mente. Mas o problema não é a gente mentir. O problema é a gente mentir e continuar mentindo. Quando a gente cai em si, que viu que está cometendo uma mentira, vá lá e corrija. Porque a gente precisa aprender com nossos erros. Então também é inadmissível, dentro de uma casa espírita, de um templo religioso, que se diz trabalhar a doutrina espírita, ficar acendendo incenso. Eu tinha falado da primeira vez, falei da segunda vez, e agora estou falando para todo mundo. E é bom que as pessoas que assistam isso compreendam isso e que ajam dessa modo, porque é assim que a doutrina pede para que a gente seja. Põe uma coisa na cabeça. Você, quando se predispõe a aprender a doutrina, você está tendo pelo menos o sentimento de humildade para ir em busca de uma verdade que você não tem. Você precisa entender que a humildade, ele não é um sentimento que se conquista. Ele é um sentimento que se pratica. Não tem como você conquistar a humildade, mas tem como você praticar a humildade.
Entende? Não queira você querer praticar os outros sentimentos como você pratica, porque a humildade é diferente. Ele por si só, ele mostra o exercício da tua fé do que tu está fazendo. Então, quando você for estudar, for em busca de algo, entende? Compreenda, eu estou indo atrás de uma verdade que eu não tenho. Para que essa verdade que eu não tenho venha a ser agregado ao pouco da verdade que eu já tenho. Porque é assim que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não adianta nada você ir em busca de uma reunião espírita, ou ler um livro espírita, ou praticar numa reunião, seja lá qual for, entende? Se você vai com suas crenças fechadas dentro de si. Para entender a verdade, eu tenho que me desarmar dos meus preconceitos. Eu tenho que formar novas opiniões, quer dizer, eu vou ter que fazer novos julgamentos. Eu vou ter que analisar o sentimento que aquela ideia está passando para mim, que eu não tenho ainda, mas que eu posso ter desde que eu aceite. E costure esse sentimento junto com os meus. O Kardec, ele tinha tanta convicção da verdade, mas tanta convicção da verdade, que ele passou um ensinamento para a gente, que é o que a gente vai estudar hoje à noite, que eu não sei se vocês perceberam que é desse jeito, mas é como está sendo explicado aqui. Em que ele diz o seguinte, ó. Kardec disse que se a ciência comprovasse em algum ponto que a doutrina espírita estivesse errada, que nós abandonássemos aquele ponto e que ficássemos com a ciência. Por que Kardec disse isso? Porque tinha plena certeza de que a ciência no futuro iria comprovar os postulados espíritas, como tem acontecido com muitas pesquisas científicas sérias em várias universidades do mundo. Exemplo, a regressão de memória, que comprova indiretamente a reencarnação. A verdade, com V maiúsculo, é uma só e vai se unificando na ciência, na filosofia e na religião, que são as três vertentes do conhecimento humano. Como a doutrina espírita é a verdade que Deus nos enviou, tudo irá convergir na sua comprovação. Esse é que é o homem que Camille Flammarion falou que era a encarnação do bom senso. Esse é o homem que tem fé, que tem convicção. Ele conseguiu entender essa verdade. Foi por isso que ele codificou. E aí a gente se pergunta, será que a gente tem uma fé dessa? Porque se a gente não tem, que a gente seja convidado a começar a trabalhar nessa direção, sabe? Porque quando a gente se desarma das nossas ideias equivocadas, sabe? Quando a gente abre a mão para que nosso ego aprenda, isso é fundamental para que você vá na direção do progresso. Eu vejo as pessoas às vezes falando mal do ego. Fala que o ego é a imperfeição, que o ego é a nossa ignorância. É lógico, ninguém é completo. A gente está por se completar, todos nós. Se alguém tivesse completo já aqui, já seria o espírito perfeito. É com o ego que a gente tem que trabalhar. O nosso ser espiritual, ele vai trazer todas as instruções que está em nosso espírito, para que a nossa personalidade coloque em prática. Nossa personalidade é o nosso ego. A personalidade é composta de ego, de superego, ego e o id. Se seu ego, que é a sua forma de agir do hoje, não fizer o que o seu espírito está instruindo para que você haja de uma maneira melhor diante das provas, expiações e missões, se seu ego não fizer isso, você não vai aprender. Mas entenda, você tem que fazer isso com consciência do que você está fazendo.
por isso que é importante você ter esse sentimento de convicção íntima, senão a coisa não vai rolar, gente. Não vai. Compreenda a grandiosidade do que é a doutrina. Se Jesus falou que passará o céu e a terra e as palavras dele não passarão. Se ele falou que vinha o Consolador prometido, revelar tudo aquilo que ele já tinha falado e algo mais. Você acha que esse algo mais vai se acabar com o tempo? Jamais vai se acabar. Porque é aqui que está o ensinamento de Deus para os filhos dele. O problema é que a gente ainda não sente isso. Porque se a gente sentisse isso, se fosse um sentimento mesmo meu isso, eu iria estudar isso o tempo inteiro, sabe? Eu iria estudar porque eu queria aprender. Eu ia sentar, botar minha cabeça para funcionar, me aprofundar nesse negócio, sabe? Tirar dúvida, pesquisar, analisar. Porque é esse o caminho, gente. Quando a gente vê no Evangelho, Kardec falando dos trabalhadores de última hora, dizendo que somos nós mesmos. Quando a gente vê ele falando das missões dos espíritas, somos nós, gente. Você não quer fazer? Paciência. Assuma as consequências dos seus atos. Porque é isso que a gente chama de consciência moral. É você ponderar e analisar aquilo que você vai fazer com você e com os outros, sabendo que você vai ser responsável por isso e que vai ter que assumir suas consequências. A gente não tem muito interesse em trabalhar essa consciência moral. É por isso que o umbral está cheio e as trevas nem se falam. Os espíritas, eles são tão comprometidos, que no começo do século passado, olha, eu estou falando do começo do século passado, Eurípides Barçanufo intercedeu junto com Santo Agostinho e Nossa Senhora para o Cristo, para que fundasse uma estrutura no mundo espiritual para amparar os espíritas falidos. Imagina se tinha pouco. É no livro do Manuel Filomeno de Miranda que a gente encontra isso no Lar Esperança. E vai ver o tamanho desse Lar Esperança, como é. Essas coisas que a gente lê devem chamar a atenção da gente. Porque o Chico já tinha chamado a atenção com o André Luiz no livro Os Mensageiros. E que nos 14 primeiros capítulos ele fala exclusivamente dos espíritas falidos. Será que vocês já leram os exemplos desse livro do Mensageiro? Lê. Vê onde você se coloca. Porque eu duvido que não tenha um exemplo daquele que cabe em você. Porque ele dá exemplo de tudo dentro da doutrina espírita, sabe? Isso por quê? Porque a gente tem a verdade na mão e a gente despreza essa verdade. A gente teve o tempo inteiro o trabalho dos nossos protetores nos chamando para isso. Quantas vezes a gente já estudou com vocês de como agem os espíritos através das leis de Deus para nos chamar a atenção. É pensamento intuitivo, é sono, os sonhos, e principalmente através de terceiros. Mas a gente ainda é descontente, sabe? Porque tem uma raça de espírita que diz, eu só acredito quando receber uma mensagem. Essa é a exceção da exceção. Não são todos que têm esse merecimento da exceção da exceção. Então, a gente recebe instrução, principalmente entre nós mesmos estudando. Mas antes de acontecer isso, já teve pensamentos intuitivos que você não levou adiante, já teve os sonhos que você teve, com aquelas inspirações que você acorda, pronto para seguir uma vida nova.
mas que você logo despreza aquilo. Então compreenda, essa é a verdade que Kardec tinha. É essa a convicção que ele tem. Ele tinha tanta certeza absoluta que diz, olha, se alguém quiser comprovar alguma coisa, ele falou isso na Revista Espírita, se vocês têm algo de melhor para me instruir, para me trazer, traga, porque eu vou abandonar o que eu estou fazendo e vou seguir isso de melhor. Porque eu não sou louco. Ele fala desse jeito, de deixar se seguir algo melhor para viver de uma maneira orgulhosa. Então é assim que ele fala para a gente. E fala isso nos catucando, sabe? A doutrina está aí para todo mundo ver. O que a gente deve fazer é se perguntar, o que é que eu estou fazendo? Porque no mínimo eu deveria já ter estudado as 5 obras básicas e obras póstumas. Eu estou falando estudado, não é lido não. Estudado. E não contente com isso, tem mais 12 anos de revista espírita, uma por mês, com um monte de instrução que vai complementar aquilo que tem nas obras básicas. Tudo de graça. Tudo de graça. Você não tem como dizer que não teve oportunidade de conhecer a verdade. Está aí para você. Entende? Porque a lei de Deus é assim, é feita para todos. E você não vai gastar nada para isso. Então que a gente compreenda, porque é assim que ele fala, né? Ele tinha certeza plena que a ciência no futuro iria comprovar os postulados espíritas. O que é que acontece com as experiências de quase morte? Vocês já leram algum livro a respeito disso? É interessantíssimo, sabe? É um processo que acontece com todo mundo e os relatos são todos idênticos. E o que chama mais atenção é que você começa a ter uma ideia do que é a velocidade do pensamento. Tem um livro que é de um rapazinho de 18 anos que estava chamado Na Guerra, e que ele pegou uma infecção grave, teve uma parada cardíaca. E ele fala que foi em todo o livro. Não foi mais de 5 minutos. Não foi mais do que isso. Ele descrevendo o que aconteceu no pensamento dele, o relacionamento que ele teve com o anjo da guarda, o protetor dele, o relacionamento que ele teve com os irmãos espirituais, que fazia parte da sua atmosfera espiritual, a atração que ele sentiu pelos seres amados que estavam longe e que ele foi visitar todos eles, o diálogo que ele travou entre as experiências negativas que surgiam na vida dele e do anjo da guarda que estava conversando com ele, e ele falando e o anjo da guarda respondendo, entende? É um livro inteiro que se passa em torno de 3, 4 minutos. Eu estava lendo esse livro com meus filhos, sabe? E eles falaram, pai, como é que acontece tanta coisa em tão pouco tempo? Eu falei, isso é a velocidade do pensamento, coisa que a gente está longe de entender. Tem um livro de Camille Flammarion que é um livro fantástico. Chama... Eita, esqueci o nome do livro. Mas inclusive, eu me assustei quando eu li esse livro, sabe? Porque eu comecei a dizer, mas é isso tudo mesmo, entendeu? Ele descreve quando ele desencarna, que está olhando numa janela nas estrelas, e ele já desencarna e já vai direto naquela estrela. E aquela estrela não é nada mais nada menos do que o planeta Capela. Porque às vezes eu tinha me perguntado, se falam tanto de Capela, por que a Kardec não fala, né? Pois ele falou. Kardec é o Lumen, o nome da entidade, que está no livro, né? E Kardec classifica ele como o extraterreno. Porque realmente era uma entidade tão elevada que ele já tinha, ele, não só Capela, como outros planetas que ele visitou, entende? E a intimidade que ele tinha com esses planetas, ele descrevendo o que acontece lá. Então ele mostra o que é a velocidade do pensamento e que ele vai direto para a capela, chega lá e encontra 3 monges lá em oração, captando as ondas luminosas que vinham da Terra com os fatos que tinham acontecido.
E ele fala, puxa, mas isso aqui aconteceu há 72 anos atrás. Aí ele começa a entender que a velocidade da luz que percorre da Terra até chegar à capela demora esse tempo. E ele vai mostrando tudo com dado científico como acontece. Então eu vi aquelas mensagens e meu Deus, será que esse negócio é desse jeito mesmo? Aí fui ver, Kardec no livro A Gênese, tem 2 artigos do livro que ele coloca lá dentro. E o que é mais interessante, no final do livro ele fala que Kardec, ele já conhecia Kardec antes, de algumas encarnações para trás, em que eles estiveram juntos em outro planeta. Então, imagina, ele tinha conhecimento das encarnações dele de até 20 encarnações para trás, quando conviveu com Kardec. Então, são coisas que a gente vê dentro da doutrina, entende? E que chama a atenção da gente porque a gente é muito pequeno diante da verdade, sabe? Muito pequeno. Então a ciência vem dar um chacoalhão na gente. Porque isso que a gente estudou, e a gente sempre falou para vocês, por isso que chama de doutrina espírita. É religião, é ciência e é filosofia. São as 3 vertentes do conhecimento humano e não existe outra coisa para você aprender não, sabe? É só isso aí mesmo e acabou. Então, se a própria ciência mostra nas experiências de quase morte que a vida continua enquanto o corpo está morto lá, que a penetração no mundo espiritual acontece de maneira semelhante para todo mundo, eu pergunto para você, você não acha interessante você ler isso que vai acontecer contigo? Porque vai acontecer. Se a única certeza que eu tenho é a morte, o resto é tudo incerteza na vida. Eu fico mergulhado nas incertezas. Mas a única certeza que tem, que a ciência mostra, que a filosofia nos mostra, que a religião também nos chama a atenção para isso, aí eu não vou atrás? Não é interessante isso? Mas eu tenho tempo para ler tanta porcaria. Cultura vazia tem aos montes. Mensagem, nem se fala. Mas a gente é tão preguiçoso, acomodado, que a gente quer ler só coisinha curta, que 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Se passar 20 minutos para assistir uma coisa, nossa, é muito tempo. Isso mostra a mediocridade que a gente vive, sabe? Então a ciência mostra para a gente experiência de quase morte. A ciência mostra para a gente crianças lembrando de encarnações anteriores, falando de fatos fantásticos e são comprovados cientificamente. A ciência mostra pessoas com limitações graves como o autismo, tendo um desempenho, por exemplo, a musicalidade, que é uma coisa fantástica. Entende? E que muitas dessas entidades, as pessoas até falam de experiências de vidas passadas. Então a ciência mostra muita coisa. A gente trabalha hoje no 4º ramo da psicologia com o fato da reencarnação, que é a psicoterapia transpessoal. Transpessoal que veio através da ciência, através de um casal de evangélicos, psicólogos que estavam trabalhando com hipnose do tempo dos ensinamentos freudianos, e no lance inadvertido, que ela estava conversando com o esposo durante o tratamento, e que ele estava na vida intraútero, e ela não estava conseguindo entender a explicação, que não estava tendo o fenômeno que estava gerando tanta fobia, e ela pergunta, e onde é que está isso? E a entidade vai à encarnação anterior e descreve o trauma que gerava o conflito. E ela entende que aquilo ali é uma outra personalidade. Foi assim que surgiu a psicoterapia transpessoal. E hoje é praticada no mundo, sabe? E hoje está surgindo cada vez mais fatos científicos a respeito disso. Então, se a ciência está comprovando a verdade, por que é que eu recuso isso? Gente, põe uma coisa na cabeça, sabe? Olha, você já está aqui porque você sentiu um impulso para isso, sabe? A gente vai diante daquilo que a nossa atmosfera espiritual nos atrai. Você não chegou numa casa espírita ao acaso.
Porque o acaso não existe na lei de Deus. Então, se você está aqui porque você só tem atração para isso, é que teu espírito veio preparado para isso. Se ele veio preparado para isso está de uma forma latente, e que você está tornando de uma forma patente, torne de uma forma patente e bastante objetiva. Vai em busca dessa verdade. Essa verdade que Kardec tinha certeza que iria acontecer. E que a ciência prova isso. Faça isso por você. É por você mesmo que você deve fazer. Não é pelos outros, nem pela família, não é por ninguém, é você. Porque o nosso problema é entre nós e Deus. E se a vida aqui na Terra mostrou que é esse caminho que eu devo percorrer, que eu vá adiante, sabe? Então, veja o que ele fala aqui no final. A verdade, que eu pergunto, é uma só e vai se unificando na ciência, na filosofia e na religião. Que são as três vertentes do conhecimento humano. Como a doutrina espírita é a verdade que Deus nos enviou, tudo irá convergir na sua comprovação. Então se esforce, porque é você que tem que trabalhar a sua inteligência para ir em busca disso. Pois vá à luta. Que é isso que Deus espera de nós. Muita paz a todos. Meus amigos que ainda não conquistamos, Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem ir encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda felicidade. Senhor Deus, gratidão por mais um dia de dádivas, pela convivência com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, pela finalização desse dia com os estudos na Casa Espírita. Obrigada, Deus. Obrigada por sua imensa bondade em nos acolher e nos perdoar as dívidas. E continue nos iluminando e nos fortalecendo para que nós possamos nos tornar cada dia melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.